Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética. Nós devemos lembrar que estamos tratando do módulo 2, em que as análises se fundamentam em informação genotípica, ou seja, informações que vêm de marcadores moleculares. Nós já conversamos aqui sobre marcadores do tipo dominante, onde a informação de dados era do tipo binário, e agora nós estamos falando sobre marcadores codominantes e multialéricos. Pode ser bialérico ou multialérico. Para generalizar, nós vamos fazer uma abordagem de multialérico. Nós vamos conversar sobre vários aspectos, mas vocês podem ter informações adicionais, poderão tirar dúvidas, se tiver algum assunto que possa ser mais aprofundado, seja do interesse, vocês então nos visite, acesse aí os nossos sites, tanto no YouTube quanto no Facebook. Serão sempre bem-vindos. Nós vamos, nessa conversa, falar sobre análise de agrupamento, falar sobre algumas estatísticas descritivas, sobre frequência alérica que tem na população, sobre endogamia, heterozigosidade e pique. Em outros módulos, nós vamos fazer também uma abordagem nesse contexto de marcas multialéricas codominantes, falando sobre equilíbrio de Waardenburg, desequilíbrio de fase gamética, medidas adicionais da diversidade, riqueza genotípica e fingerprint. Por hora, nós vamos estar concentrados em falar sobre estes assuntos. Lembrando, então, sobre a codificação dos dados. Nós temos uma planilha, onde cada linha representa um indivíduo e cada coluna representa a informação de um determinado marcador. Aqui nós temos, então, vários indivíduos, né? Você pode ter valor perdido, por exemplo, colocando 0, colocando -9, algum dígito que você gostaria de destacar, e as demais informações são informações genotípicas. Então veja, 2,2, aqui o marcador 1, significa, por exemplo, que você tem vários alelos. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é A2A2, esse é A1A1. Né? Aqui é um heterozigoto, A1A2. Nessa coluna, por exemplo, nós encontramos mais alelos. Nós temos um indivíduo, B3, B3, B2, B2, B1, B1, B2, B5, B5, B5. Então você verifica que cada marcador vai manifestar uma certa quantidade de alelos. Se existir pelo menos um marcador com mais de 9 alelos, você tem que mudar a codificação para todos, não é somente para aquele não. Você deve utilizar para todos os códigos de 4 dígitos. Ao invés de ser 22, você vai colocar 02, 02. Não é? Então, o programa de computador, ele parte aqui ao meio e sabe que a primeira informação, a esquerda é um alelo, a direita é outro alelo. Então, veja que você pode codificar a sua planilha, você dá uma olhada geral, se todas as marcas não atingiram mais de 9 alelos, você usa 2 dígitos. Se tiver alguma marca que atingiu mais de 9 alelos, você vai ter que usar 4 dígitos. Pois bem, isso aqui são os dados de vários indivíduos de uma única população. Se você tivesse mais de uma população, você deveria ter uma coluna adicional marcando a população. Então, esses indivíduos são indivíduos da população 1 e, por exemplo, esses aqui são da 2. Né? Existe um conjunto de indivíduos da 2, esse aqui da 3 e assim vai. Então, o seu arquivo ele tem G linhas correspondentes a G genótipos, M ou M mais uma coluna. M marcadores, essa coluna adicional você poderá utilizar se tiver mais de uma população. Se você tiver uma única população, não é necessário acrescentar a coluna toda ela com 1. Pode ser omitida. Pois bem, então nós perguntamos o que nós podemos analisar, o que nós podemos processar
a partir desse conjunto de informações. O primeiro interesse é o estudo da diversidade entre indivíduos dentro daquela população. Nós vamos pensar que temos apenas uma população. Se tivesse várias populações, nós poderíamos pensar na diversidade dentro e na diversidade entre as populações, e aí as possibilidades de análise biométrica aumentam bastante. Mas na nossa conversa, nós vamos imaginar que temos apenas o interesse sobre uma população. E para fazer estudo da diversidade, nós temos que considerar aquelas duas etapas que nós já falamos. A primeira etapa é a etapa do estabelecimento de uma medida de dissimilaridade. E a segunda etapa é o uso de uma técnica de agrupamento. Pode ser de otimização, pode ser hierárquico, pode ser de dispersão. Então, dessa forma, a gente faz o nosso estudo. Então, na verdade, a segunda etapa é exatamente o que nós já apresentamos para a parte fenotípica, para a parte genotípica dominante e assim por diante. Não muda. A primeira etapa, sim, porque mudando os dados, muda a forma de como a gente pode usar uma estatística para expressar a diversidade genética. Então, existem alguns índices, nós já apresentamos aqui na parte fenotípica, índices que medem a dissimilaridade. Por exemplo, distância euclidiana, distância de Gower, distância Mahalanobis. Quando nós falamos em marcadores dominantes, nós apresentamos outros índices. Por exemplo, coincidência simples, Jacquard, Neily e assim por diante. E agora, falando sobre marcadores codominantes, bi ou multialélico, nós vamos também apresentar alguns índices. Nesses índices, ele leva em consideração a quantidade de alelo comum que dois indivíduos compartilham. Então veja, você tem um indivíduo A1, o outro é A1, tem dois alelos semelhantes. Você pegar um indivíduo A1 e o outro é A1, então veja que temos apenas um alelo comum compartilhado, que é o A1. Você pegar um A1, o outro é A2, não existe nenhum alelo comum, então eles são mais diferentes. Então essa que é a filosofia desses índices. E nós temos que pensar num outro aspecto também importante. Bom, nós estamos pensando no marcador A, mas nós temos que pensar no marcador B, no marcador C. Bom, mas não é a mesma coisa? Não, pode não ser. Porque o marcador A pode ter dois alelos. Então, a questão é comparar A1 com A1 e A2. É muito menos comparações do que se o marcador B, que tivesse, por exemplo, 10 alelos. Aí você tem que comparar B1 com B1 com B1 com B1 tá certo? Tem várias possibilidades. Então, o fato de achar dois semelhantes em relação ao GNA pode ser mais fácil do que achar dois semelhantes em relação ao marcador B. Então, isso leva à necessidade de usar algumas técnicas não ponderadas e técnicas ponderadas. Então, vamos, dentro desse conceito, ver esses índices. O primeiro índice é o índice não ponderado. Então, na verdade, é uma soma, a similaridade é uma soma de alelos comuns entre dois indivíduos, que é esse valor. Para cada marcador, para cada loco de 1 até L, eu vou quantificar quantos alelos comuns para o loco A, para o loco B, ou marcador A, marcador B, e dividir por 2L, porque nós temos L locos e cada loco, cada indivíduo, manifesta apenas 2 dos possíveis alelos que aquele loco tem. Então esse é o índice. Então, não ponderado, porque não considera as particularidades do loco A em relação ao loco B. Então dá-se um exemplo aqui. Aí, compartilha 2 alelos comuns. Mesma coisa desse heterozigoto com esse heterozigoto. Esse homozigoto com esse heterozigoto, né? Ou esse heterozigoto com esse heterozigoto, aí a J, aí a K, temos um alelo em comum. E aí a J, a K, a L, nós temos 0 alelos em comum. Se você pensar em apenas um loco, basta você imaginar essa situação de 2 alelos comuns, apenas um alelo em comum e 0 alelos em comum.
Bom, nós temos uma opção de usar um índice ponderado. É a mesma filosofia de levar em consideração a similaridade, a quantidade de alelos comuns que eles compartilham. Só que vai atribuir um peso. Esse peso vai levar em consideração a quantidade de alelo que aquele loco, aquele marcador apresenta. Então, veja, nós vamos somar todos nesse A aqui, nós vamos somar todos os alelos, se o loco A tem 2 alelos, o loco B tem 3 alelos, o loco Z tem 20 alelos, você vai somar todos e vai ponderar cada loco pela quantidade de alelo que o loco específico tem. Então nós temos esse peso, em que se somar todos os pesos, obviamente, vai dar igual a 1. Então nós temos aqui uma soma ponderada. Vai ter mais peso, né, na similaridade aquele loco que manifesta maior quantidade de alelo. Esse peso aqui é proporcional à quantidade de alelo que o loco apresenta. Então o loco apresenta 6 alelos. Então o fato de você ter um A1 a 1 e um A1 a 1, uma semelhança, ela tem que valer mais do que se você tivesse apenas 2 alelos, B1, B1 e B1, B1. Porque é mais fácil, é mais difícil quando você tem mais alelos e, consequentemente, merece um peso maior. Então você tem que ponderar. Muitas vezes o loco apresenta, naturalmente, é um loco que apresenta apenas 2 alelos. É o caso dos SNPs, por exemplo. Então, tanto faz você usar ponderado quanto não ponderado, vai dar o mesmo resultado, porque todas as marcas manifestam 2 alelos. Quando você usa mixsatélite, é possível que alguns marcadores tenham mais alelos do que outros e, consequentemente, a ponderação é vantajosa. Existe uma outra proposta desse índice D2, de Smoltz-Pico, né, onde ele convida a fazer uma comparação entre os alelos de cada indivíduo. Né? O indivíduo, ele tem aqui o indivíduo I, e aqui o indivíduo I'. O indivíduo I tem o alelo JK, esses, né, são vários, J e K são os alelos que você tem dos vários locos considerados. Então, se você imaginar aqui que você tem 2 alelos, a comparação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, então você pode fazer essas tabelas e computar quais são as diferenças e quais são as diferenças e a similaridade. Então veja que você tem aqui esses alelos, né? Na verdade você tem 2 indivíduos e todos os alelos são iguais a I, por exemplo. Então veja que não existe, só existe esse padrão. Nesse outro caso, por exemplo, você tem 2 alelos I e 2 alelos J. Então você vai fazer a diferença em relação a esse primeiro loco, que seria 2, a esse outro que seria, pela diferença, menos 2, e vai levar a um padrão igual a 4. E assim você vai fazendo para todos os indivíduos e vai gerando um padrão de diversidade. Esse índice muitas vezes é criticado porque esse indivíduo, por exemplo, a I e a JJ, não são homozigotos e não compartilham alelo comum. Esse indivíduo aqui 2 indivíduos, esse aqui é homozigoto, esse aqui é heterozigoto, e não compartilha alelo comum. Esse indivíduo aqui é um heterozigoto, o outro também é heterozigoto, e não compartilha alelo comum. Mas a gente percebe que, pela distância de Smoltz-Pico, eles têm diversidade diferente. Né? Então veja que o valor da diversidade aqui para essa condição é 4, para essa condição é 3 e para essa condição é 2. Então nós estamos afirmando que o fato de ser homozigoto, ou ser homozigoto heterozigoto, ou ser 2 heterozigoto, vai impactar no valor da medida de dissimilaridade. E muitas vezes a gente não tem motivo para acreditar nessa informação. Então veja, né? Então como que a gente obtém? A gente considera 2 indivíduos
Vamos ilustrar aqui, tá melhor ilustrado, dois indivíduos. Por exemplo, A1A1 e A2A3. Então existe nesse jogo aqui, nós temos, por exemplo, nessa comparação, 3 alelos sendo considerados. O alelo A1 representado duas vezes esse indivíduo, o alelo A2 aqui, o alelo A3 aqui. Então se você fizer a diferença, 2 menos 0, tá certo? 2 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, mais o 0 menos 1 ao quadrado, vai dar 4, mais 1, 6, dividido por 2, aqui o log é igual a 1, dividido por 2 vai dar 3. Então essa diferença aqui eu vou considerar que é igual a 3. Um indivíduo homozigoto e outro indivíduo desse padrão heterozigoto. É como se fosse esse valor aqui sendo encontrado. Então se eu considerar aqui o indivíduo I3 e 4, A1A1 e A2A2, então nós temos apenas 2 alelos sendo considerados. Esse indivíduo tem 2A1 e esse tem 2A2. Vai dar 2 menos 0 ao quadrado, 4. 0 menos 2 vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Né? Então você tem esse valor 4 mais 4, 8, e por 2 vai dar 4. Né? Então seria essa situação que nós estamos descrevendo aqui. E esses indivíduos, que seria essa última situação, A1, A2, A3, A4, não compartilham alelo comum. Esse tem um alelo A1, A2, esse tem um A3, A4. Aqui 1, mais 1, mais 1, mais 1, 4, dividido por 2, desse 2 da fórmula, igual a 2, tal como encontrado aqui. Então são as suas opções, né, de usar a informação de índice não ponderado, no índice ponderado ou no índice D2 de esboço e pico. São considerações que você pode ter, e às vezes quando a gente considera aqui alguns exemplos, né, do acesso 1 com o acesso 2, por exemplo, considerando esses vários blocos, você pode ter medidas de similaridade diferentes, ou muito diferentes, ou às vezes próximas. Esses dois indivíduos têm 2 alelos em comum, esses dois indivíduos para esse bloco têm 1 alelo em comum, e você então levar isso em consideração. Você tem que saber o número de alelos que cada bloco tem. Essa informação vem da análise global de seu arquivo de dados. Né? Como é que você sabe que para esse bloco você tem 5 alelos? Você vai olhar o seu arquivo todo, não é em relação ao indivíduo 1 e 2, em relação a todos os indivíduos, e você vai verificar que você codificou A1, A2, A3, A4, A5. Então existem 5 alelos. Esse aqui você codificou B1, B2, B3, tem 3 alelos. Esse você codificou C1, C2, C3, C4. Então essa informação é uma informação que vem do seu arquivo de dados, né, global. E essa informação aqui está vindo do acesso 1 e do acesso 2. Nós estamos calculando apenas a distância entre dois indivíduos, mas que pertence a uma população de N indivíduos. Então veja que é possível estimar esse valor de uma forma bem simples. Bom, no nosso exemplo, nós vamos considerar aqui essa POP2.dat, que representa a informação de 20 indivíduos, né, em relação a 50 marcadores. Nós precisamos então gerar uma matriz de distância. Aqui não seria o complemento de Jaccard, que nós já vimos anteriormente, seria o índice que a gente pretende escolher. Então a gente vai dentro do procedimento, entre diversidade genética, diversidade entre acessos, e aí nós temos marcadores codominantes multialéricos. Se temos várias populações, podemos trabalhar. Se temos uma população, escolhemos essa opção. Então primeiro a gente carrega o nosso arquivo de dados, POP2, posso olhar meu arquivo de dados, relembrar dele, ele tem 50 colunas referentes a 50 marcadores e 20 linhas representando 20 indivíduos. Veja que aqui está a codificação A1, A5, A1, 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 A2, aqui B1, B2, B1, 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 B2, B2, B2 e assim vai. Nós temos blocos diferentes, são 50, e cada um tem uma certa quantidade de alelos. Então a primeira providência, nós vamos declarar parâmetros.
ele vai, né, identificar quantas colunas existem certinho e vai gerar aqui uma matriz de dissimilaridade. Vamos chamar aqui de distância, chamar de distância ponderada, e retorno. E temos então a possibilidade de escolher, como já foi dito, um daqueles três índices: índice não ponderado, índice ponderado ou índice de 2 de Smoot e pico. Como eu quero distância, isso aqui é similaridade, são índices que levam em consideração a quantidade de alélos comuns que compartilham, eu vou pedir para calcular o complemento. E informo para o computador se meu arquivo ele está codificado em 4 dígitos, porque tem mais de 9 alelos, ou se está codificado em 2 dígitos, porque não tem nenhuma coluna em que há manifestação de mais de 9 alelos. Vou então solicitar para calcular esse índice ponderado. Pois bem, então ele vai sair com o resultado, né? Então ele identifica, por exemplo, o marcador tinha 5 alelos. O marcador 2 tinha 3 alelos. O marcador 3 ele identificou 2 alelos. E assim vai. E ele então começa a avaliar cada acesso, 1 com 2, 1 com 3, a quantidade de alelos envolvidos, né, comum, o número de logs que foram analisados, 50, e avalia então a similaridade ponderada, né, e aqui a dissimilaridade, que é o complemento aritmético. Então veja que agora, eu finalizando, se eu for aqui em declaração de parâmetro, essa matriz já foi confeccionada. Então, é uma matriz 20 por 20, na diagonal está 0, porque representa a distância do indivíduo com ele mesmo, e fora da diagonal, a similaridade. Então, consigo, por meio desse índice, ter uma informação, né? Esse índice, então, que a gente chamou de índice ponderado, nós conseguimos uma matriz de distância POP2 de ponderado. E aí, a partir dessa matriz de distância, nós vamos fazer agrupamentos. Não há nada a mais do que nós já abordamos na nossa conversa sobre características fenotípicas ou dominantes. Então, nós vamos fazer os métodos de agrupamentos hierárquicos, de otimização e as dispersões gráficas. Vamos, então, ilustrar. Vamos chamar direto o programa Gênesis de novo. E a gente vai ilustrar como que é feita essa análise a partir da própria análise de marcadores para gerar a matriz de distância, aproveitando ali os atalhos, né? Lembra que nós clicamos aqui, fizemos a declaração de parâmetro e geramos essa matriz na nossa conversa anterior, usando aí o índice ponderado. Pois bem, nós já vimos o resultado e agora eu quero prosseguir a análise, fazendo então agrupamentos. E para isso, nós colocamos lá que podemos optar pelos métodos de Toché, hierárquico, projeção e coordenadas principais. Bom, o método Toché nós já vimos. Ele, vamos considerar aqui, ele vai receber essa matriz de distância, que é a matriz 20 por 20, e vai tentar reconhecer um padrão de agrupamento. A declaração de parâmetro já está aqui, a matriz 20 por 20. Ele vai me dar esse arquivo, Toché, posteriormente, que eu possa agregá-lo em análise de dispersão gráfica. Posso trocar aqui o nome dos acessos do genótipo. E aí, então, eu vou fazer o agrupamento. Considerar todos os genótipos e temos o resultado, né? No método agrupamento Toché, ele vai usar um critério, que a distância dentro do grupo tem que ser menor do que a distância entre grupo.
quaisquer que sejam os pares de distância. Então essa informação ela é relevante. Então primeiro ele tem que buscar um valor referencial, que é o maior elemento do conjunto de menores distância envolvendo cada genótipo. E posteriormente ele vai formar os grupos. Começa com os indivíduos mais similares e vai acrescentando. Ele sabe que a cada passo a distância intergrupo aumenta. Você permite que o indivíduo 13 entre na formação do grupo se ele provocar um acréscimo da distância dentro do grupo menor do que uma referência. A referência é esse valor. Então, nesse caso, ele acrescentou o indivíduo 13, posteriormente o indivíduo 18. Como não foi possível, haveria um acréscimo que supera esse valor e começa a formar outros grupos. E assim vai. Aqui ele tem informação entre e dentro do grupo. Dentro do grupo você tem distâncias menores. Dentro do grupo 1, dentro do grupo 2. Entre grupo você tem distâncias maiores. Então veja que as distâncias dentro do grupo elas são menores do que as distâncias entre grupos. Essa que é a filosofia. Você tem mais homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupos. Se você quiser fazer uma representação gráfica, você tem 10 grupos aqui, você pode fazer uma representação, posiciona as posições aqui, você que tem que fazer o posicionamento. Quando é poucos grupos é fácil de ser feito. Quando é muito, acaba visualmente sendo difícil de ser feito. Mas que representa aí a diversidade entre e dentro de grupos. Então esse é o método de Touchet, que nós encontramos 10 grupos. Posso fazer método hierárquico, com essa mesma matriz, submetê-la ao método hierárquico, porque eu gostaria de ter um resultado por meio de uma leitura de um dendrograma. Então vou clicar nesse atalho, método hierárquico, e ele já vai receber essa matriz de distância, já vai preencher os parâmetros. Ele me sugere aqui um método, eu posso trocar o método, existem vários. Vamos fazer aqui o PGMA, e eu posso fazer análise dentro do genes, estabelecendo aqui um dendrograma, onde ele vai informar todos os níveis de fusão, algumas necessidades de ponto de corte, e posteriormente vai fazer um gráfico em que eu vou inferir então sobre a similaridade. Aqui ele informa, pelos critérios de Mogena, a necessidade ou a pertinência de estabelecer corte. Nesse caso aqui, apenas 3 grupos, se eu cortar dessa forma. Se eu desejar fazer pelo programa R, é a mesma coisa. Começa dizendo que eu não sei o número de grupo, coloco apenas um grupo, e aí eu faço a primeira visualização gráfica. E percebo que a saída do R sugere fazer corte nesse ponto. E então eu identifico 3 grupos. Veja que ele me dá um segundo gráfico, mas que não apresenta a caracterização do grupo. Então eu posso voltar na análise, refazer esse dendrograma, pedindo agora para ter 3 grupos. Eu passo a ter uma vantagem, que a minha saída gráfica, ela me traz então a descrição desses 3 grupos. Ou seja, o grupo 1 envolve esses indivíduos, o grupo 2 esse, o grupo 3 esse. Então, quando eu informo apropriadamente o número de grupo, tendo em vista essa informação gráfica, eu tenho como recurso adicional esse gráfico, que é bastante interessante. Então, está aí a nossa análise por agrupamento hierárquico. Posso fazer projeção 2D, onde eu recebo essa mesma matriz de distância, já existe a declaração de parâmetros, e nós podemos fazer a projeção 2D sem rotação. Vou certificar aqui da eficiência, uma correlação baixa. Vou optar então por uma análise
3D. Verifico que a correlação aqui foi baixa também, 0,46. Faço essa representação gráfica, acreditando que existe aí uma distorção grande. Posso fazer aqui um zoom para melhor visualizar a dispersão. Posso, aqui é sem rotação, porque existe a possibilidade de você ter uma visão com a rotação, né, no ângulo que você achar melhor para a visualização da diversidade dos seus pontos. Você pode fazer essa mesma análise usando uma outra técnica, né? É a técnica das coordenadas principais. Posso trabalhar com coordenada principal, aquela mesma matriz, POP2, distância ponderada, processar e verificar se é vantajoso. Muitas vezes é. Aqui a gente vai ver como resultado que a correlação entre a distância original foi de 0,72, muito maior do que a projeção que deu correlação de 0,46. Mas existem outras estatísticas a ser consideradas, né? Eu preciso considerar as estatísticas referente à dispersão, à distorção e tudo mais. Nós estamos fazendo apenas uma apreciação rápida. Temos o gráfico, podemos fazer um gráfico 3D novamente. Então veja que esse gráfico aqui, ele tem uma visualização mais apropriada, tendo em vista a menor dispersão. Se eu quiser carregar, inclusive, grupos, né, nós já fizemos uma análise de Toché, identificamos lá que existiam vários grupos, né, 10 grupos foram identificados. E eu posso, então, representar esses 10 grupos dentro desse gráfico 3D. Né? Aqui eu posso deixar esses pontos coloridos que representam os indivíduos que estaria contido nesses grupos. Então veja que com esse conjunto de dados eu posso fazer análises de agrupamento. Ou um agrupamento hierárquico, cujo resultado é um dendrograma. Eu vou observar a quantidade de ramificações, a quantidade de grupo, a similaridade final, inicial. Lembrando que o último nível de difusão não reflete no método PGMA a maior distância da matriz. Isso é propriedade do método. Nós temos que estar atento às interpretações de dendrograma. Isso já foi discutido em conversas anteriores, principalmente no capítulo fenotípico, em que o dendrograma vai sendo construído admitindo diferente nível de fusão. Né? A gente acredita que o PGMA tem uma propriedade estatística boa, que é alta correlação cofenética. Mas existem outras propriedades que devem ser consideradas e para você optar pelo uso do método PGMA em relação ao método vizinho mais próximo, vizinho mais distante, centroide, WARD, nós temos então várias opções. Mas a opção PGMA, por exemplo, garante uma das mais altas ou a mais alta correlação cofenética. Nós temos métodos de otimização, que são métodos interessantes porque formam grupo mutuamente exclusivo. Então não há sobreposição. E apesar daqui ter dado 3 grupos, aqui 10 grupos, muitas vezes eles são concordantes. Esse aqui agrupou o indivíduo 1, 19, 10, 14. O 10, 14, 19 está aqui. O 1 é que saiu um pouquinho diferente. O Toché considerou que esse 1 deve pertencer a um grupo diferente. Aqui o 6 e 9 foi agrupado. Aqui o 6 e 9, o Toché considerou que é muito diferente. E então você percebe que, na verdade, um agrupamento é um detalhamento da outra técnica, né? Com princípios, obviamente, diferentes. Aqui é a representação gráfica. Aqui é a dispersão gráfica 2D e 3D, onde você tem que apreciar principalmente essas medidas de eficiência da projeção. E você tem a técnica das coordenadas principais, também bastante interessante, bastante vantajosa, porque nesse conjunto de dados, por exemplo, permitiu uma distorção, que é relativamente alta, mas uma correlação boa entre as distâncias originais e as distâncias gráficas. Então veja que trabalhar com dados
codominantes bialéricos ou multialéricos, não oferece nenhuma dificuldade. Uma vez estabelecido o seu índice de similaridade, as técnicas de agrupamento poderão ser utilizadas normalmente. Bom, mas nós precisamos explorar mais o nosso conjunto de dados. O que nós podemos ir além do estudo da diversidade? Nós podemos fazer uma caracterização, assim como nas análises fenotípicas, nós fazemos análises descritivas das variáveis, informando sobre a média, sobre o máximo, o mínimo, o desvio padrão, a amplitude. Nós também podemos explorar os nossos dados de uma forma conveniente. Então veja, nós temos marcadores, tá certo? Com os 50 marcadores, aqui está representado 23, com número de alelos diferente. Então já existe aqui uma visão de que o marcador 1 tem 5 alelos, o marcador 2 tem 3, o marcador 3 tem 2 alelos. Essa informação já é interessante. A partir, então, desse número de alelos e frequência alélica, a gente vai perceber que existe também a possibilidade de se ter uma série de informações importantes. Nós podemos calcular a heterozigosidade esperada. A esperada, se tivesse, por exemplo, em equilíbrio Heisenberg, para 2 locos, seria 2pq, né? O esperado para a grande, a pequena, pequena, P2, 2pq e Q2. Então, o esperado seria 2pq se tivesse equilíbrio. A mesma coisa nós podemos ter expectativa, né, se for vários locos. Então, aqui, se for 2 locos, apenas o 2pq leva a 2,02 vezes 0,8, vezes 2, 0,32. E nós temos a quantidade observada. De fato, eu vou lá no meu arquivo de dados e observo quantos heterozigotos eu tenho. Veja, essa comparação entre o heterozigoto esperado e observado permite você ter informação de uma estatística bastante interessante, que é o F, que é o índice de fixação, coeficiente de endogamia, se você desejar assim. Então, veja, você pode inferir que a sua população, ela para a maioria do loco, esse valor de F é muito pequeno, está próximo de 0. Então, você vai dizer que, para esse caso, é uma população não endogâmica. Então, você vai falar, mas existe um valor aqui alto, mas é para apenas esse loco. Às vezes é o problema de tamanho da população. Nós estamos trabalhando com a população representada por apenas 20 indivíduos, né? Pode ser que exista desvio. Mas a maioria dos casos está indicando aqui o valor de F pequeno. O PIC também é interessante. O PIC dá variabilidade em cada loco. Ele depende da frequência alélica e depende da quantidade de alelos que você tem. Então é desejável que você tenha muitos alelos e você tenha frequências bem representadas. Por exemplo, esse indivíduo aqui, esse loco, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 alelos. Esse outro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui nós temos 2 alelos, por exemplo, que a frequência é pequeniníssima, 0, ou próxima de 0. Então a gente pode imaginar que o valor de pique vai ser penalizado, vai ser um pouco menor do que o valor de pique desse outro indivíduo, né? Então a gente tem uma série de informações que a gente vai detalhar aqui. Bom, a endogamia, vamos detalhar então. O que é endogamia, heterozigosidade e pique? Vamos pensar aqui que eu tenho a planilha de dados, temos os meus genótipos, né? Eu tenho vários alelos para cada loco marcador, posso classificar entre homozigoto e heterozigoto. Então, se a quantidade de homozigoto for 21 e heterozigoto 29, então a frequência observada é de 0,42 e 0,58. E nós temos a frequência observada de homozigoto e de heterozigoto para a condição de equilíbrio. Então, o coeficiente de endogamia é dado por essa expressão, uma relação entre aquilo que se espera. É muito interessante, às vezes alguns livros colocam HS sobre HO. Então, como você está na cabeça o esperado sobre o observado, na verdade esse aqui não é esperado. Quem é o esperado é esse HO. Esse HO é sob a hipótese de que a população está
em equilíbrio de Hardenberg. Então esse valor aqui é o valor esperado, tá certo? É o que se espera no equilíbrio de Hardenberg, que nós denominamos de H0. E esse HE aqui não é esse Ezinho aqui não representa esperado. Ele representa a população sob um efeito de endogamia, por exemplo. Esse E aqui representa o efeito endogâmico, ou seja, ela está fugindo do P2, 2PQ mais Q2. Ela é P2 mais PQF, 2PQ menos 2PQF, ela é Q2 mais PQF. Então aqui é o que se observa se a população está sob o efeito da endogamia. Então essa diferença vai dar que o valor da endogamia pode ser negativo mesmo, por essa expressão pode, tá certo? Que representaria um excesso de heterozigoto em relação àquilo que você espera se a população tivesse em equilíbrio. Aqui nós temos a heterozigosidade, aqui nós temos o pique, tá certo? Que mede aí a quantidade de alelo e as frequências. Uma questão que merece consideração é o valor dessa heterozigosidade e desse pique. A primeira pergunta que a gente deve fazer, esses valores variam de quanto até quanto? Então, enquanto tem endogamia nessa fórmula, a gente espera que varia de 0 até 1, mas é possível valores negativos, porque se dissipar mais heterozigoto, populações híbridas, por exemplo, tem mais heterozigoto que aquilo que se espera. Então, se você cruzar duas populações e for calcular a endogamia por essa expressão, essa endogamia estimada vai dar negativo. Endogamia merece um capítulo à parte. Nós podemos conceituar a endogamia de várias formas, né? Endogamia como sendo coeficiente parentesco, a relação do parentesco entre os pais, endogamia como consequência da correlação dos gametas que se unem, endogamia consequência dos acasalamentos, né, do tamanho amostral dos acasalamentos entre indivíduos aparentados, e endogamia representada pela diferença entre heterozigoto observado e esperado. Então esse parâmetro, apesar de filosoficamente ser entre 0 e 1, pode inclusive apresentar valor negativo. Mas e a heterozigosidade e o pique? Qual que ele varia de quanto? De 0 até determinado valor. Que valor que é esse? O valor máximo da heterozigosidade é dado por essa expressão. E o valor máximo do pique, é fácil deduzir isso, é dado por essa expressão. Então o pique de 0,2, ele é alto ou ele é baixo? Não sei. Qual que é o valor máximo dele? Se o valor máximo dele for 0,21, 0,20 é alto. Se o valor máximo for 0,40, o 0,20 é baixo. Então nós precisamos ter uma ideia de que esse valor máximo vai depender da quantidade de alelo que você tem naquele marcador. Se for 2, o máximo de heterozigosidade é 0,5. Se for 3, 0,66. Então, dizer sobre o pique sem informar sobre a quantidade de alelo que se tem é um valor sem muito sentido, que eu não sei qual que é o valor máximo. O valor de pique é sempre inferior ao valor da heterozigosidade, dá para ver na expressão. A heterozigosidade é dada por essa fórmula, o pique é dado por essa expressão, mesmo da heterozigosidade, menos alguma coisa. Então, certamente, o valor de pique é um pouco inferior ao valor da heterozigosidade, né? Então, veja que esses são os valores máximos. Quando você tem muitos alelos por marcador, os valores máximos de pique de heterozigosidade se aproximam, mas aqui são baixos. Então, você tem que calcular a heterozigosidade e o pique, mas cuidado ao interpretar. Então, será que o valor de 0,5 é alto? Bom, é altíssimo se você tiver 2 alelos. Mas se você tivesse 20 alelos, você poderia chegar até 0,95. Então, veja que 0,5 não é tão alto. Então, nós precisamos ter essa referência. E lembrando que você vai calcular o pique para cada marcador, e cada marcador tem uma quantidade de alelo diferente. Então, na nossa população, por exemplo, nós consideramos que aqui existe a heterozigosidade, que eu espero, essa esperada no equilíbrio de Hardenberg, aqui foi observado, o valor da endogamia, né, foi relativamente baixo, e o valor do pique, né, médio, considerando todos os alelos, foi dado por essa expressão. Bom, como é que eu vejo isso? Basta eu ir em diversidade genética,
diversidade dentro de populações e vou aqui no procedimento, endogamia, heterozigose e PIC. Carrego aqui a minha população, POP2.dat, informo que temos aqui, ele imagina que a primeira coluna seja populações, mas eu não tenho essa informação, então preciso alterar, passar para o correto, uma população, 50 blocos, 50 colunas, e aí eu vou processar. Nesse processamento, eu tenho essas informações que eu já descrevi lá. Para cada loco, os alelos e as frequências aléricas. Aqui nós temos as heterozigosidades esperadas, observada, o valor de F, PIC. Já informo o valor do PIC máximo para que você possa pensar do PIC aqui 0,44. Ele é grande ou pequeno? Então informa que o máximo é 0,76. Então eu tenho o valor referencial dele. E temos o valor do F médio e do PIC médio. O F médio, em média, foi 0,01. Então, provavelmente, população não endogâmica. O PIC, em média, 0,4243. Então, veja, posteriormente, eu posso ter, se eu tivesse várias populações, seria mais interessante. Aqui eu tenho uma população, tem informações sobre a heterozigosidade, sobre a endogamia e sobre o PIC. Pois bem. Então, são essas as análises que a gente gostaria de apresentar nesse momento, realçando principalmente a parte de agrupamento. Posso fazer outras análises com esse mesmo conjunto de dados? Posso. Quais seriam elas? O que eu posso extrair em termos de interpretação? Isso nós vamos apresentar na nossa próxima conversa. Se sobre esse assunto vocês ainda tiverem dúvida, por favor, nos visitar, mandar mensagens, críticas, sugestões no nosso canal do YouTube.